Estamos de volta para mais um dos nossos momentos especiais, Amigos de Fé. No terceiro tema, vamos falar sobre divindade, mas hoje eu tenho aqui um grande amigo de todos que estiveram aqui, quem sabe o que eu conheço há mais tempo, não é? Com certeza conheço há mais tempo do que você, do que o Fabinho e do que o pastor Tércio. Pastor Márcio Mutz. Você lembra onde que a gente se conheceu? Claro. Primeiramente, quero cumprimentar aí os nossos ouvintes e amigos, né? Mas nós realmente nos conhecemos há bastante tempo. Já tem mais de 26 anos, eu garanto. Eu vou ser mais específico. 94. Foi 94, Exatamente. O ano da Copa do Mundo. Lembrou onde você estava? Você estava no IAN, na faculdade, em 94 estava em que... Em 94 já fazia o terceiro ano de teologia, né? Ah, então você é bem mais velho que eu, né? 94, não, mais velho talvez em tempo de ministério. Não, tô brincando, sim, mas sim. não idade, né? Você é da turma de quem mesmo lá no IAN? A minha turma ali terminou em 95, né? Terminou em 95. Aí tem alguns amigos assim que, na realidade, não são da região aqui do Sul. Tu é da turma do Darim? Não, uma turma na frente, né? Eu tenho, assim, vários colegas que são pastores, mas no Norte, no Nordeste, no Sudeste. Uhum. E aqui no Sul do país tem o pastor Wallace, né? Ah, o Wallace que foi ali do IACS. De Santa Catarina, né? Que está agora. Então, esse aí é o contemporâneo. Deixa eu te fazer uma pergunta inusitada. Cuidado que você vai falar. Eu tenho um nome a zelar. Qual foi a sensação de vocês quando chegou a turma de 94? E olha que pode chegar para eles esse podcast aqui, hein? Turma de 94. Isso, que a minha turma. Qual foi a sensação que vocês tiveram lá no IAN? Eu lembro, não lembro muito assim, parece que a turma era meio bagunceira, né? Era isso que não era para falar. A turma era meio bagunceira. Tinha um Faustão, né? Isso. Você lembra como é que me chamavam? Era o gaúcho. De gaúcho, né? Gaúcho, né? Era o gaúcho. O único lugar na minha vida que eu fui chamar de gaúcho foi lá. E eu gostava, viu? Gostava. O Brasil campeão em 94 e os baianos me achavam parecido com Dunga. Não é? Lembra disso? Né? Lembra disso? Eu lembro de uma coisa que fizeram lá com a Renata, minha esposa. Nós estávamos começando a namorar e aí combinaram com um menino da faculdade lá, o que cortava o cabelo. Sempre no internato eu corto o cabelo. O que cortava o cabelo, combinaram com ele de cortar meu cabelo igual o do Dunga. E aí eu fui cortar o cabelo no quarto, não tinha espelho, nada. Aí, quando eu sentei na cadeira, cortaram meu cabelo. Quando eu saí dali, que eu fui ver o que tinha feito. Mas tinha acertado com a Renata, não tinha nem o que falar, né? O Camarena, lembra o pastor Camarena? Sim. Chegou na sala, olhou assim, fez... e botou a mão no meu cabelo, assim, que tava todo arrepiado. Tempo bom, né? Você saiu de lá, você vai para onde? Do colégio ali, eu fui chamado para trabalhar no Espírito Santo, que é a minha terra. Uhum. Trabalhei 12 anos, né? Como pastor ali em diversos setores da obra, né? Capelania hospitalar, capelania de escola, distrito. Fui pastor assistente também na Igreja Central de Vitória. E aí chegou um momento que recebemos o chamado aqui para o Rio Grande do Sul. Já estamos aí há bastante tempo. Minha esposa também é gaúcha, os filhos também são gaúchos. Qual o nome dela mesmo? É a Andresa. Andresa é muito amiga da Renata, as duas são professoras, né? E parece que tu tem casal também, né? Tem um casal de filhos, né? Tem o Miguel e tem a Anne. Uma experiência de uma igreja, escola, é uma experiência diferente. Você está há muito tempo ali, né? Nós temos ali quase 7 anos, né? Nossa! E é uma experiência realmente, assim, desafiante, né? Um desafio imenso, mas é gostoso, entendeu? Porque tu tem, assim, é uma igreja de instituição. Sim. Então, tu tem uma igreja muito querida, as pessoas que moram na volta do IACS, né, são pessoas conservadoras, tradicionais da igreja, mas também tu tem a novidade do internato, né, que todo ano se renova, tem o público de adolescentes, sim, tem a movimentação. Então, faz a igreja ter assim, uma igreja, ao mesmo tempo, conservadora, mas uma igreja que tem ali um espírito inovador ao mesmo tempo. De uma certa forma, tu foi pastor dos meus filhos, né? Porque os dois ficaram, dos 7 anos que você está lá, 6 anos de filho meu, Luquinhas. A gente teve pouco contato, assim, porque a gente acaba mais fazendo o trabalho com a igreja, com a membresia, né? Uhum. Mas, claro, no sábado pela manhã, em um outro momento, quando a gente pregava, eles estavam ali. E lembro dos meninos, né? Lembro dos meninos, não é? Pastor, no nosso manual que a gente tem conversado aqui com os amigos e tem sido uma bênção, o tema hoje... não é o tema que a gente... nós vamos bater o nosso papo aqui, é sobre divindade.
O que significa divindade? O que é divindade, afinal? Veja, nós temos hoje uma grande necessidade de nos aprofundarmos até um pouquinho mais nesse estudo, porque ele fala sobre Deus, quem é Deus para nós. E ao mesmo tempo, quando nós estudamos sobre Deus, ele vai abrir também um outro leque, que é sobre as três pessoas da divindade, né? Porque nós temos Deus e o que nós chamamos Deus? Na verdade, é essa composição de três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. E ao mesmo tempo, ao compreendermos esse tema a respeito da divindade, existe também assim o caráter da divindade, existe a santidade, existe o compromisso, né, que Deus tem conosco. Então, na realidade, esse assunto é um assunto que vale a pena a gente ouvir e aprender mais. Em todos os assuntos nós vemos que Satanás fica procurando formas para misturar o santo com o profano, não é? E também na questão da divindade ele faz muito isso. O livro de Gênesis tem lá na criação, não é? Fala de Deus, Pai, Filho, Espírito Santo junto. É interessante que quando Gênesis, ele, logo no começo, né, Deus ele menciona assim, e disse Deus. Esse é o texto bíblico. Sim. E disse Deus. Primeiro ele começa dizendo assim, eu sou Deus. Sim. Né? Aí uma coisa assim no singular. E aí existe 2 pontos e depois diz, façamos o homem, aí entra já um plural. Ou seja, é como se Deus, ele diz, olha, estou falando. E aí, ao mesmo tempo, agora ele mostra uma conversa que ele tem entre ele, ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então aí aparece no plural. Então é interessante porque logo no começo você percebe a presença da Trindade presente na criação do mundo, na criação do ser humano. Eu acho interessante porque quando a gente viaja lá para o Novo Testamento, em João, não é? Diz lá, e o verbo se fez carne, no princípio era Deus e o verbo estava com Deus, não é? Ou seja, mostrando que Jesus estava lá, ligando remete novamente à criação, né? Sim. Então, quer dizer, recupera essa informação que nós recebemos ali no livro de Gênesis. Na realidade, o Gênesis é um livro interessante, porque se você pegar, por exemplo, os primeiros capítulos da Bíblia, né, que são ali os primeiros 10, 11 capítulos, ali nós temos um resumo de praticamente toda a Bíblia. O que nós temos depois são ampliações desses conceitos que são apresentados nesses primeiros capítulos de Gênesis. Então nós temos muita teologia, muita coisa para estudar, principalmente nesses capítulos que a gente chama assim... Base. Antes da história, né, proto-história, vamos dizer assim, da humanidade. Então são realmente capítulos fortes e que nos dá para nós assim, muito conhecimento. Então, com isso, nós vemos não é a importância de Deus. E quando nós vemos essa questão da divindade, como é que a gente pode entender? Existia diferença do Deus? O Deus do Novo Testamento é diferente do Deus do Antigo Testamento? O Deus do Novo Testamento... Isso, o nome, como ele é chamado, essas coisas todas. Como é que é isso? Eu, às vezes, faço o papel aqui de quem não é exatamente para que o nosso amigo que está assistindo esse podcast, que está na sua casa, quem sabe lavando a louça, escutando, ou até mesmo assistindo, não é verdade? Veja que o Antigo Testamento, né, a gente tem essa maneira de dizer Antigo Testamento, né, mas ele é o primeiro testamento. Né? Nesse primeiro testamento, quando você olha a questão de Deus, como que Deus é tratado, ele é tratado na figura, assim, uma figura paterna, de pai. Então essa figura é uma figura muito forte no Antigo Testamento. E quando você vai para o Novo Testamento, você encontra também Deus sendo tratado na figura do Pai. Nós vemos isso em parábolas, nós vemos isso em declarações dos apóstolos, nós vemos isso Paulo mencionando. Então a figura do Pai, Deus como Pai, é uma figura assim, que aparece tanto no Antigo Testamento, como também no Novo Testamento. E existe até uma declaração de Paulo que se refere a Deus como uma figura assim, carinhosa, de um pai carinhoso. E eu gosto de dizer assim, que o baiano ele tem esse jeito, entendeu? Diferente do pessoal aqui do sul, porque o baiano ele diz painho, né?
Então Deus ele usa, no Novo Testamento, usa até a palavra Abba, quer dizer pai, né? Mas é esse pai que você tem uma relação, esse pai carinho, esse pai de amor, entendeu? E isso é muito forte. Então, a figura de Deus, tanto no Antigo Testamento como no Novo, essa figura de Deus Pai. Você sabe que a televisão, as redes sociais, a televisão e os meios de comunicação, às vezes eles fazem algumas coisas transformar em pejorativo. Antes de ir para a Bahia, eu ouvi a palavra painho, até Chicanísio tinha lá piada com painho e coisa e tal, e a gente sempre via pejorativo. Quando eu cheguei na faculdade, era 94 mesmo, eu lembro que eu vi um sermão de um camarada que estava pregando sobre a nova era. Talvez não lembre o nome dele, mas ele pregava bastante lá na faculdade sobre a nova era. Ele não era aluno, não era professor, ele era dos que moravam lá próximo, e ele tinha uma filha que fazia faculdade, uma moça muito inteligente, a menina, e um dia eu vi ela chamando ele de painho. Quando eu vi aquela moça inteligente chamando o pai de painho, e um pai inteligente também, porque eu já tinha visto ele falar, ali caiu para mim a máscara, daria para dizer, do pejorativo do painho. E ali eu entendi o carinho que você está falando, não é? E é esse carinho, assim, a gente olha, por exemplo, como que Deus ele é tratado como o Senhor, né? A gente vê isso no Salmo, né? O Senhor é meu pastor. Então, mas existe também essa linguagem de proximidade, de relacionamento. Existe essa questão da santidade, do respeito, do temor, da obediência que Deus espera, mas existe também dessa relação familiar. E muitas vezes Deus nos coloca em situações onde ele diz assim, como se fosse uma referência realmente de um pai que protege. O próprio Moisés, quando ele está ali diante do sermão, do último sermão dele, ali diante de subir o Monte Nebo, ele diz que Deus ama os povos e Deus coloca os seus filhos entre as tuas pernas. Ou seja, isso quem faz é um filho, quando ele está aflito, ele corre em direção ao pai e agarra nas pernas do pai, dizendo assim, para acontecer alguma coisa comigo tem que acontecer primeiro com meu pai. Então Deus ele é encarado, ele é visto tanto no Antigo Testamento como no Novo com a figura do pai. É interessante, né? Porque para tocar no meu filho, primeiro vai passar por cima de mim. Até a oração do Pai Nosso, né? Eu imagino que muitas pessoas tenham dificuldades para dizer Pai Nosso, talvez pela ausência da figura paterna do pai hoje, né? Meio ausente, quem sabe por outros problemas, mas eu digo para você que eu me sinto bem olhando para Deus dizendo Pai Nosso. Bem, quando a gente vê uma sequência aqui, nós vemos bem. No Antigo Testamento, ou no Primeiro Testamento, eu gostei da sua frase, né? No Primeiro Testamento, nós vemos lá em Gênesis a presença de Deus Pai, Deus Filho, e depois a gente vai abordar um pouquinho o Espírito Santo. Mas nessa questão, Deus é Pai, Jesus é o Filho. Como é que é o papel de Jesus aqui na questão da divindade? E eu não posso dizer que isso seria politeísmo, mais de um Deus, dois deuses? Nós temos aí a Trindade, na realidade nós temos aquilo que nós chamamos assim Deus, né? Deus ele é formado de 3 pessoas. Né? Porque a gente olha assim, o que é Deus? A gente fala, sim. Né? Por isso que a Bíblia, quando fala com relação a Deus, não existe nenhuma comparação, não, ele é chamado de o outro, entendeu? Porque essa definição, quando você olha para Deus, cada um, né, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, eles têm uma função específica dentro do plano da redenção e também do governo, poderia dizer assim, do universo. Então nós temos o Deus Pai, nós temos o Deus Filho e nós temos o Espírito Santo. No Antigo Testamento, você vê a manifestação de Jesus Cristo, entendeu? Aparecendo para Moisés, em diversos momentos, Jesus se manifesta. Como assim? Foi Jesus que apareceu para Moisés? Porque quando você lê, por exemplo, na Bíblia, ali que Deus apareceu, né? Quem é que Deus é esse que apareceu para Moisés? Se Deus, ele próprio menciona que ele não poderia ser visto, não poderia ser, vamos dizer assim, se aproximar do ser humano. Então, nós, através da literatura, nós compreendemos que esse Deus que se aproximou do ser humano, que se revela para o ser humano, na realidade é a pessoa de Jesus Cristo.
E existe, claro, aí a gente teria que entrar em estudos Sim. linguísticos para Não começar a provar, não é a nossa intenção dizendo, aqui, né? olha, aqui Deus aparece, Jesus aparece aqui. Então, essa manifestação de Jesus, de Deus, por exemplo, no Antigo Testamento, é quase certeza assim, de que é a manifestação de Jesus já no Antigo Testamento aparecendo, se manifestando para os profetas e em outras coisas também. Eu gostei muito aqui na nossa parte do manual que fala sobre a divindade de Deus, de Jesus, não é? Ele esteve na criação, como o texto que eu mencionei antes, de João, ele é adorado, Mateus 2,11, ele perdoa pecados e só Deus pode perdoar pecado, e a unidade do Pai, né? Em João 10,30, não menciona isso, né? Quando você olha, por exemplo, para Jesus no Novo Testamento, ele assume esse papel de Deus, né? Vamos dizer assim, uma atribuição de Deus. Ele perdoa pecado, ele aceita ser tratado, a relação dele também, ó, aquilo que o Pai está fazendo, eu também sei, eu e o Pai somos um. Então existe assim uma ligação, né? Um alinhamento. Então a gente vê que Deus, Pai, é eterno, Jesus Cristo também se manifesta como Deus. Não tem como aceitar a gente olhar para Jesus Cristo e dizer assim, Jesus Cristo foi um grande homem, né? Jesus Cristo foi um grande profeta. Não. Ou você aceita ele como Deus, ou senão você tem que rejeitá-lo completamente. Não dá para aceitar aquilo, um meio termo, eu poderia dizer. Interessante assim. Que se você rejeitar um, você rejeita todos. Se você aceitar um, você aceita todos, não é? Mas eu quero chegar na parte mais delicada. Não é, quem sabe, a mais atacada. E como nós estamos vendo em todos os temas que a gente está aqui, o inimigo gosta de atacar as coisas de Deus. Nós vimos no primeiro tema com o pastor Fábio, nós vimos a Bíblia e como a Bíblia é atacada, como o inimigo tenta desvirtuar as questões da Bíblia. É importante o que está no teu coração, o que Deus quer não é tão importante. Mas na divindade também. A pessoa de Deus, ele até não ataca tanto. Jesus ataca bastante, mas não tanto. Mas hoje nós temos visto que o Espírito Santo, a pessoa, Deus, na pessoa do Espírito Santo, tem sido muito atacado. Por que você acha, Márcio, que isso acontece? Qual o motivo disso? O que nós temos na Bíblia que pode nos ajudar com isso? Veja, nós vivemos no momento em que no momento em que Jesus Cristo, ele subiu ao céu, ele disse que enviaria o Espírito Santo. E o Espírito Santo agiu sobre os discípulos, e aí eles tiveram aquela experiência maravilhosa do Pentecostes, para que o Evangelho fosse pregado. O Espírito Santo fez com que a igreja primitiva ela explodisse e crescesse e se tornasse o cristianismo que nós temos hoje, ou seja, as viagens missionárias, o papel da própria palavra de Deus, dos profetas sendo inspirados, ou seja, o Espírito Santo esteve por trás agindo de maneira assim poderosa para que a gente pudesse ter tudo aquilo que nós temos hoje. Mas a nossa compreensão a respeito do papel do Espírito Santo, na realidade, assim, nós estamos muito aquém daquilo que nós realmente deveríamos ter. Eu poderia dizer assim, quando Jesus Cristo esteve aqui na Terra, Jesus Cristo não foi compreendido. E hoje nós estamos vivendo no período do Espírito Santo e nós não compreendemos também o papel do Espírito Santo. Então, existe assim uma confusão a respeito do papel do Espírito Santo, né? Existe aquele lado que a gente diz assim, ou as pessoas acham que o Espírito Santo é uma força, acham que é algo que vem para gerar simplesmente uma coisa emocional, né? Um sentimento nas pessoas. O Espírito Santo me tocou. E aí as pessoas, olha, eu estou sentindo como se fosse sentindo alguma coisa assim, um êxtase, né, espiritual, assim. Então a gente tem dificuldade para entender realmente o papel do Espírito Santo. Nós temos no estudo, no nosso manual, tem ali até uma tabelinha, né, que fala do que o Espírito Santo fala, né? Ele fala, ele decide, ele lidera, ele tem emoções, não é? Ele tem ministério, ele ouve, mas assim, a grosso modo falando, e nós temos algumas pessoas que vão à igreja somente para ter um encontro com o Espírito Santo e às vezes se confundem, não é? Que uma êxtase, um momento de emoção é a ação do Espírito Santo. É somente isso mesmo? Qual é a ação do Espírito Santo da gente, biblicamente falando? Amós fala que não é por força nem por violência. Mas pelo Espírito de Deus, pelo Espírito de Deus, né? Eu vejo assim, toda conversão que acontece, toda mudança, quando alguém se converte, aceita
e é batizado, ou seja, é obra do Espírito Santo. Você pode, por exemplo, dar o estudo, você pode trazer a instrução, mas quem converte o coração de um pecador em uma nova criatura, na realidade é o Espírito Santo. Quem convence uma pessoa a mudar de vida é o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele atua principalmente na nossa mente. E ele tem essa capacidade de mudar o nosso pensamento e amadurecendo algumas coisas que, de repente, a gente tem resistência. Mas eu tenho um texto que eu gosto muito assim. Qual é o papel do Espírito Santo? Sim. Ele vem para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então, o Espírito Santo, ele fala diretamente ao seu coração e ele toca profundamente em você, denunciando quando você está em pecado. Entendeu? Então, o Espírito Santo, ele aborda, ele trabalha, te incomoda. Entendeu? Então, por exemplo, assim, pastor, eu gostaria de dizer para ti, a presença do Espírito Santo, ele toca profundamente no nosso coração, dizendo, ó, você está aquém. Você deve procurar crescer, você tem que entregar, você tem que abandonar. O Espírito Santo ele tem esse objetivo. Márcio, eu poderia dizer então que nessa sociedade pós-moderna que nós vemos hoje, onde as pessoas querem fazer aquilo que está no seu coração, segue o teu coração, faz aquilo que te faz feliz, isso é o que é melhor, o mais importante. Será que é por isso que por isso que o inimigo ataca tanto o Espírito Santo? E as pessoas se rebelam contra o Espírito Santo porque ele acaba nos convencendo, nos mostrando o nosso erro, eu poderia dizer isso? Veja, hoje nós vivemos uma sociedade, né, onde as pessoas querem se autogovernar, né, ter as suas escolhas, os teus valores, e claro que isso vai contra o papel do Espírito Santo, porque a verdadeira atuação do Espírito Santo, no momento que você tem contato com a Bíblia, que você lê, que você escuta um sermão, que você ouve uma música, o Espírito Santo ele vai te falar, ele vai tocar na tua mente, dizendo aonde você precisa melhorar, aonde você precisa crescer, que pecados você precisa vencer. Então o Espírito Santo ele vem para fazer com que cada um de nós possamos nos tornar mais semelhantes a Cristo Jesus. Então, o Espírito Santo, ele faz com que eu e você sejamos mais parecidos com Cristo. Então, o Espírito Santo nos capacita, entendeu? Então, ele prepara o nosso coração, prepara a nossa mente, e é justamente esse o papel do Espírito Santo, para nos tornarmos mais parecidos com Jesus Cristo. Então, ele vem mudando a nossa vida. A gente tem que estar aberto à voz do Espírito Santo. A nossa mente precisa estar limpa, o nosso coração, a gente precisa estar sensível à voz do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, o nosso amigo que está assistindo esse bate-papo nosso e está seguindo o nosso manual, ele vai aprender sobre a Bíblia, que foi um dos temas que nós tivemos. Pode até achar bonito, mas não vai mudar a vida dele, não é? Poderia dizer isso? Ele vai ser convencido, né? Ele pode até assistir o bate-papo que eu tive com o pastor Terço e achar bonito, que legal, eles falarem da família, assim, pronto, mas não vai chegar a lugar nenhum, né? Esse é o papel do Espírito Santo, né? Exatamente, o Espírito Santo, ele faz com que esse conteúdo, né, ele se torne algo assim, ó, uma palavra bem comum, relevante na nossa vida, né? Ele vai fazer sentido para a nossa vida. Então, o Espírito Santo, dá essa guinada. E, ao mesmo tempo, a gente tem assim, é como se a gente, hoje, estivéssemos ainda olhando para a cruz, entendeu? Olhando para Jesus, e nós ignoramos todo o papel que o Espírito Santo está fazendo hoje. Algumas pessoas têm medo do Espírito Santo, né? Medo de daqui a pouco ser confundido com alguma coisa assim, meio assim pentecostal, né? Sim. E outras pessoas têm uma compreensão errada do papel do Espírito Santo, que acham que o Espírito Santo vem para fazer você cair no chão, para você, de repente, falar em línguas que ninguém entende, né? E aí eles dizem, é língua de anjos, e aí ignoram ali o texto bíblico, né? O texto bíblico diz que... ainda que eu falasse, não está dizendo que ele fala, né? E então, assim, hoje a gente precisaria estudar um pouquinho mais sobre o Espírito Santo. Entender que o Espírito Santo, ele é uma pessoa, né, porque ele fala, ele sente, então não é um vento, não é uma brisa, mas é uma pessoa que pertence à divindade,
e faz parte da Trindade. E que atua no nosso coração, na nossa mente. Entendeu? Eu acho interessante, o nosso tempo já está se encerrando, mas eu acho interessante quando a gente estuda divindade, e nós estamos estudando, amigo de fé é amigo na fé em Deus, mas nós temos um grande conflito aqui, até vamos ter um tema mais adiante que vamos estudar sobre isso, e aqui nós vemos um conflito, né? Porque no Primeiro Testamento, eu gostei da sua frase, Deus era atacado. No Novo Testamento, Jesus era atacado. Depois de Jesus, foi e enviou o Espírito Santo. Quem é atacado? O Espírito Santo. Espírito Santo. E logo a gente já sabe quem é que faz isso, não é? Esses ataques e tudo isso. Eu não sei se está certa essa compreensão que você tem também. Sim, eu acho que a gente hoje não deveríamos ter medo do Espírito Santo. Nós deveríamos, como pessoas que estamos procurando uma vida cristã, conhecer mais a Deus, implorar a Deus, Senhor, envia para nós uma porção dobrada do Espírito Santo, para que a gente possa conhecer a Tua palavra, para que os nossos olhos possam ser abertos, para que possamos fazer a Tua vontade. Ou seja, o Espírito Santo ele vem para nos convencer, ou seja, vem para mostrar, vem para nos dizer qual é o caminho que nós devemos seguir. Eu lembro de pastor Leoni, de uma senhora que estava estudando a Bíblia e aí nós estudamos com ela um determinado assunto, em algum momento que você vai apresentar aqui também. Sim. E eu falei assim, a senhora está vendo aqui na Bíblia como é claro o que a Bíblia está dizendo para a senhora? E ela disse assim, eu vou esperar que Deus revele para mim. Aí eu falei assim, mas Deus já deu essa revelação. Ele inspirou os profetas escreveram, está aqui. Não precisa de uma revelação extra. Entendeu? Essa revelação. E aí eu saí dali assim frustrado, porque mesmo mostrando na Bíblia e ela aceitando, ela dizia, eu preciso de uma revelação extra. Então ela dizia, o Espírito Santo precisa me falar de outra maneira, eu preciso sonhar com isso. Eu falei assim, o Espírito Santo não vai fazer isso. Né? O Espírito Santo, ele faz com que a palavra de Deus que foi escrita se torne verdadeira para nós. Então a gente tem que permitir esse momento em que o Espírito Santo possa falar através de um sermão, de um estudo bíblico, para nos convencer do nosso pecado e a gente encontrar o caminho para a nossa caminhada com Cristo. Poderíamos dizer que esse é o pecado contra o Espírito Santo, né? Algumas pessoas dizem, qual é o pecado contra o Espírito Santo? É fazer tal coisa? É tal ato? É esse ato? É aquele? Não é ato. É exatamente isso. É não abrir a mente, não abrir o coração e não deixar... É você resistir, né? Falar, né? Esse é o pecado falando contigo, aí você continua resistindo, né? A voz do Espírito Santo, negando a atuação do Espírito Santo. Se nós fôssemos sintetizar o nosso tema de hoje, não é da divindade, daria para dizer que pecado contra Deus é não deixar que Ele seja o nosso Pai. Pecado contra o Espírito Santo, contra Jesus, é não aceitar o sacrifício dele na cruz. E o contra o Espírito Santo é não ouvir a sua voz. Poderia dizer isso? Poderia com certeza. Que coisa resume linda, né? assim de maneira perfeita aí. Isso. Esse direcionamento, né, que o Espírito Santo tem. Então a gente vê assim que o inimigo sempre ataca Deus em todas as fases, Primeiro Testamento, Novo Testamento, hoje. E pastor, nós vemos a presença de Deus na nossa vida. Nós somos amigos de fé há muito tempo, não é? Desde 94, não vou nem fazer as contas de quanto tempo, deixa assim, não é? Melhor não fazer as contas, mas fazendo as contas, que é 28 anos praticamente, né? Mais da metade da minha vida, não é? A gente se conhece, não é? E nós temos alguns amigos em comum, que são os capixabas, né? Você é capixaba, eu tenho o pastor Moisés lá, é um grande amigo, eu sei que é um amigo teu também, tem vários capixabas, que a gente chama de Costa Júnior lá, Jairo, né? O nosso Costinha, Jairo, Fernando, esse povo todo lá. A gente se conhece há muito tempo, mas eu gostaria de saber, assim, que tu compartilhasse com os nossos amigos que estão assistindo esse podcast com a gente, o que esse Deus fez a diferença na sua vida. Agora não pensando, quem sabe, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, o três, a Trindade, que diferença fez na sua vida e que pode fazer diferença na vida dos amigos que estão assistindo, que estão começando a estudar essa série, terceiro tema, não é que precisarão o Espírito Santo para ajudá-los a tomar decisões nas suas vidas e ter a compreensão das coisas de Deus nas suas vidas. Eu poderia dizer o seguinte, eu conheci
a mensagem, né, bíblica, bem jovem, né, ali um juvenil, uma criança. Mas quando eu comecei assim, essa mensagem começou a fazer sentido na minha vida, foi a partir dos 13 anos. Sim. Eu poderia dizer que aos 13 anos eu me converti através de uma experiência, entendeu? Assim, aonde eu fiquei entre a vida e a morte. Pode falar para nós. Né? E aí, nesse momento ali, um acidente que aconteceu num campo de futebol. Sim. E aí eu tive ali tive um ferimento em um dos rins, no rim esquerdo. E aí deu uma hemorragia interna. E ali o médico disse, olha, você pode morrer. E ali, pela primeira vez, eu tive esse sentimento, assim, aos 13 anos, que eu poderia morrer. E eu fiquei ali uns 10 dias deitado, entendeu? Sem poder mexer. E ali Deus falou muito ao meu coração. Porque diante da percepção da morte, você tem a percepção de que a vida sem Deus, ela não tem nenhum significado. E aí foi onde eu voltei a minha mente para a igreja, para a leitura da Bíblia. E Deus foi falando comigo através da Bíblia, através dos escritos, né? Literatura da igreja, e aí a frequência aos cultos. Então, eu entrei na adolescência, eu poderia dizer assim, a minha adolescência foi o melhor momento que eu tive na igreja. Porque foi o momento que eu estava apaixonado por Jesus, por essa verdade, aonde eu aprendi, eu acompanhava os pastores da minha igreja, né? O pastor, na realidade, da minha igreja, acompanhei mais de um, então, os pastores, em séries de evangelismo. Entre esses, Zanotelli. Zanotelli não, o pastor Raimundo Venefrix, né? O Zanotelli foi presidente, né? Desculpe, não, ele batizou as minhas irmãs. Ah, tá, foi essa então, ligação, sabia que você tinha uma ligação com o Zanotelli. Um pouquinho antes, né? Minhas irmãs são mais velhas. E aí, assim, depois então desse contato ali, foi onde eu decidi ser pastor, entendeu? E o que todo esse trabalho ao ler a Bíblia, ter vontade de buscar, na verdade é o papel do Espírito Santo, o papel de Deus fazendo a obra da conversão. Fale para os nossos amigos, pode até dar uma olhadinha para a câmera se quiser, que mensagem você gostaria de dizer da importância de Deus nas suas vidas. Os nossos amigos estão no terceiro tema, eles vão precisar tomar decisões ao lado de Deus, não por igreja, por pastor, mas por Deus, né? Eu gostaria de dizer para você, querido ouvinte, né, desse programa, que você continue. Eu imagino que você tenha dificuldade, que você tenha lutas, que você tenha talvez pecados que precisem ser vencidos também. Eu digo para você que vale a pena ser fiel a Deus, vale a pena dar esses passos que vocês estão dando para compreender a palavra de Deus, porque é um caminho aonde eu já vi várias pessoas dizendo assim, vale a pena servir a Cristo. E eu encontro também várias pessoas que dizem assim, é uma pena eu não ter servido a Cristo. O arrependimento é de não ter feito esse aceitamento, esse fato de reconhecer Cristo como Salvador. Então, que Deus possa abençoar e que Deus possa direcionar esse estudo e essa série. Eu queria dizer para você que Deus fez a diferença na minha vida. Eu não sei exatamente onde eu estaria se não fosse a presença de Deus na minha vida. Eu sou taquarense, não é lá da Vila Mundo Novo, não é próximo de onde você está, sobrinho do tio Moca, lá do Iax, não é? Mas Deus fez a diferença toda na minha vida. Ele quer fazer diferença na sua vida, na sua família. Ele quer que você, ao você estudar a Bíblia, não é como nós vimos com o pastor Fábio, a sua família vai melhorar e você trazer Deus para a sua vida, você vai mudar os teus conceitos. E eu gostaria de pedir agora para dois grupos, para aqueles que estão estudando a Bíblia, que são nossos amigos, compartilhem com seus amigos também. E para os nossos que são membros da igreja, quem sabe, esse método de aprender a Bíblia é uma oportunidade a mais de você mandar para os teus amigos, teus parentes, pessoas que você gosta muito e que, quem sabe, quer que eles também tenham oportunidade de conhecer Jesus. Pega esse link, copie esse link, envie esse vídeo do YouTube, pelo Face, por onde for, não é? Envia para ele para que você possa desfrutar disso também e não só ter Deus no teu coração, levar Deus ao coração de pessoas que, quem sabe, estão desesperadas, no escuro, sem perspectiva de futuro na vida. Deus é que vai lhes dar a perspectiva. Que Deus possa continuar te usando e que Deus possa estar com você. E até nosso próximo tema, Pastor Márcio, ora para nós.
Ok. Querido Pai, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E nesse momento, Senhor, nós suplicamos as tuas bênçãos sobre a nossa vida. Nos ajude a conhecer um pouquinho mais a respeito daquilo que Deus, do papel de Jesus Cristo e da atuação do Espírito Santo na nossa vida. Amém. Que possamos permitir que o Espírito Santo trabalhe, nos convença, nos mostre, nos apresente o caminho que devemos trilhar para encontrarmos a vida eterna em Cristo Jesus. Amém. Nós rogamos isso não que haja em nós merecimento, mas fazemos isso confiantes em Cristo Jesus. Amém. 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 Obrigado, que Deus abençoe e até a próxima.